A Methanex Corporation é a maior produtora e comerciante de metanol, com um sistema amplo de distribuição, abastecendo aproximadamente 1/4 do mercado mundial. Com sede em Vancouver, British Columbia, Canadá, Conduta Responsável é o plano de ação sob o qual gerimos nossos programas de segurança, saúde, meio ambiente e comunidade para a proteção de nossos funcionários, clientes e das comunidades onde operamos. Neste vídeo, pretendemos proporcionar determinadas informações essenciais que ajudarão a mantê-lo seguro quando trabalhar com o metanol. Essas informações incluem as características específicas do metanol, os riscos fundamentais relacionados ao manuseio do metanol e o que se pode fazer para reduzir a chance de exposição pessoal, incêndio, liberação no meio ambiente e como controlar as consequências de tal ocorrência. O metanol é o ingrediente básico de diversos componentes químicos e produtos comuns. Na realidade, em uma residência comum, existem numerosos usos de produtos derivados do metanol. Derivado do gás natural, o metanol é um produto petroquímico composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. É um líquido transparente e incolor que se mistura homogeneamente na água e tem um odor levemente alcoólico. Às vezes é denominado também álcool metílico, hidrato de metilo, álcool de madeira, entre outros nomes. Existe uma série de riscos associados ao metanol devido à sua toxicidade, inflamabilidade e ao impacto potencial no meio ambiente. O metanol é tóxico. A exposição pode ocorrer através do contato com a pele, inalação do vapor ou ingestão. As precauções básicas de segurança para evitar a exposição ao metanol incluem identificar claramente os recipientes de metanol e mantê-los fechados quando não utilizados. Nunca cheirar um produto químico para determinar do que se trata. Nunca ingerir o metanol. Usar sempre equipamento adequado de proteção pessoal para a tarefa a ser executada. Outro fator de risco do metanol é o fato de que é inflamável. O metanol queima com uma chama de baixa luminosidade. À luz do dia, pode ser difícil ver a chama do metanol. Ondas de calor emitidas pelo fogo podem ser os únicos sinais visíveis de um incêndio de metanol à luz do dia. A temperatura mais baixa em que o vapor emitido por qualquer líquido inflamável pode produzir uma chama é denominada ponto de ignição. O ponto de ignição do metanol é 12 graus centígrados, ou 54 graus Fahrenheit. Isto significa que em temperaturas abaixo de 12 graus centígrados, o risco de ignição do metanol é reduzido. Entretanto, é necessário tomar maiores precauções em temperaturas próximas ou acima de 12 graus centígrados para garantir que o risco de incêndio seja reduzido ao mínimo. É importante observar que o metanol tem uma temperatura de autoignição de 470 graus centígrados ou 878 graus Fahrenheit, a temperatura mínima na qual pega fogo automaticamente e continua queimando. Algumas precauções básicas de segurança para evitar incêndio quando se trabalha com o metanol são: não fumar ou acender chamas de qualquer tipo, usar equipamento elétrico à prova de explosão e ferramentas de impacto que não emitam faíscas. Ter em mente que as chamas do metanol são difíceis de ver. Manter todas as fontes de ignição à distância do metanol. O metanol pode prejudicar o meio ambiente. Entretanto, quando se considera o impacto no meio ambiente, é importante observar que o metanol é biodegradável, decompondo-se rapidamente no solo e na água. Derramamentos de metanol na água não podem ser eliminados, tais como da superfície de lagos, rios ou oceanos, devido à capacidade do produto formar uma mistura homogênea com a água.
O metanol é tóxico às plantas e à vida aquática. Embora o impacto de um derramamento seja grave e imediato, ele limita-se à área relativa ao tamanho do derramamento. É impossível recuperar e limpar um derramamento de metanol no solo. Entretanto, deve-se tomar precauções para evitar que o derramamento espalhe-se para os recursos hídricos ou sistema de esgotos. É importante lembrar: a prevenção de derramamentos depende de boas práticas de manuseio e sistemas de contenção bem planejados. Em todas as etapas do transporte e distribuição, o metanol deve ser armazenado com segurança e manuseado responsavelmente. Isto preserva a qualidade do produto e reduz o risco com relação às pessoas e ao meio ambiente. Os recipientes de armazenamento podem variar de grandes tanques a vagões ferroviários ou latas para quantidades menores. Os métodos mundiais mais comuns de distribuição e transporte do metanol são navio, ferrovia, barca, caminhão e oleoduto. Há 3 níveis de proteção contra a exposição ao metanol, incêndios ou efeitos no meio ambiente: engenharia de controle, treinamento e procedimentos e equipamento de proteção pessoal. A engenharia de controle efetiva começa com recipientes adequados de armazenamento e sistemas de transporte criados de acordo com padrões adequados de engenharia e de conformidade com os requisitos legais. O segundo nível de controle é a seleção correta de materiais e métodos de construção. Em particular, tanques de grande capacidade geralmente são construídos de aço doce soldado. Recipientes e tanques grandes devem ter dispositivos de controle, tais como calibradores de nível e suspiros para descarga da pressão ou vácuo, assim como aterramento. Em determinados locais, também é necessário a recuperação do vapor. Tanques e recipientes grandes devem ter contenção secundária, como dispositivos de retenção ou diques, para reduzir o risco de incêndio e evitar derramamentos em grande escala. Finalmente, em áreas confinadas ou edifícios, é necessário um sistema de ventilação projetado de acordo com padrões aprovados de engenharia, a fim de manter a concentração de metanol transportada pelo ar abaixo dos limites permissíveis de exposição. O segundo nível de proteção inclui o estabelecimento de sistemas e procedimentos corretos, assim como treinamento de pessoal para usá-los efetivamente. Os funcionários devem ser treinados para manusear o metanol com segurança, para sua própria proteção, assim como do meio ambiente. Além disso, procedimentos e sistemas sensatos para o manuseio do produto devem estar implementados em cada ponto de transferência. O metanol deve ser armazenado em tanques ou recipientes exclusivos e rotulados claramente para identificar o conteúdo. Sistemas exclusivos de carregamento do metanol devem estar implementados durante a transferência do produto de um recipiente para outro. O encanamento e o equipamento devem ser identificados claramente para indicar que são para o uso do metanol. Quando não estiver sendo utilizado, o equipamento deve ser protegido contra contaminação. Sistemas não dedicados ao uso exclusivo do metanol devem ser limpos com jato de água e testados antes de ser utilizados para carregar o metanol, a fim de garantir a integridade do produto. Em todas as formas de transporte, os recipientes de metanol devem ser inspecionados para limpeza e boas condições antes do carregamento. Questões mecânicas ou de contaminação devem ser resolvidas imediatamente antes do carregamento e embarque. Finalmente, uma vez que os sistemas e engenharia de controles estejam implementados, o risco residual deve ser abordado através do uso de equipamento adequado de proteção pessoal. No que diz respeito à maioria dos produtos químicos, deve-se usar o equipamento adequado de proteção pessoal para a tarefa em questão quando se trabalha na proximidade ou com metanol.
Recomenda-se o uso de luvas de borracha de butilo ou nitrilo. Calçado fechado é muito importante. Deve-se usar um protetor facial e óculos de segurança com proteção lateral durante a transferência do metanol. Mesmo com os sistemas mais rigorosos de segurança no manuseio do metanol, ainda existe a chance de um incidente que venha a afetar pessoas ou o meio ambiente. Portanto, é importante saber como agir rapidamente, efetivamente e responsavelmente. A exposição pessoal ao metanol pode causar risco de vida. Portanto, é importante saber com antecedência como agir. Evite o contato do metanol com a pele. Se isto ocorrer, remova a roupa contaminada, lave a pele exposta com bastante água e sabão e procure assistência médica se houver irritação. Não há nenhum efeito negativo grave, uma vez que não haja exposição repetida ou excessiva ao metanol. Evite o contato do metanol com os olhos. Se o metanol entrar em contato com os olhos, lave cuidadosamente com água corrente por 15 minutos no mínimo, levantando a pálpebra superior e inferior, lavando cuidadosamente toda a superfície e fissuras. Procure assistência médica. Evite inalar vapores do metanol. Se alguém inalar vapores do metanol, remova a pessoa para o ar livre, ajude a respiração, se necessário, e procure assistência médica imediatamente. Os sintomas de inalação incluem irritação do aparelho respiratório, dor de cabeça, sonolência, náusea, confusão e perda de consciência. Nunca ingerir o metanol. Se suspeitar que alguém ingeriu o metanol, não provoque vômito. Procure assistência médica imediatamente. Os sintomas de intoxicação podem levar de 18 a 24 horas para aparecer e incluem náusea, dor de cabeça, dores abdominais e distúrbios visuais. Como se trata de um líquido inflamável, qualquer liberação do metanol pode causar incêndio ou perigo de explosão. Tomar cuidado ao aproximar-se de um derramamento ou situação com potencial de incêndio. As chamas podem não estar visíveis claramente. Existe uma série de métodos de extinção de incêndio do metanol. Entretanto, deve-se usar discrição e discernimento para determinar o tamanho relativo do incêndio. Os métodos mais efetivos de extinção são e jato d'água para incêndios pequenos, pó químico, dióxido de carbono e líquido gerador de película aquosa resistente ao álcool ou líquido gerador de película aquosa para incêndios grandes. Pode-se usar água também para incêndios grandes e pequenos, mas o metanol continuará queimando em misturas de até 4 partes de água e 1 parte de metanol. Deve-se ficar a favor do vento em qualquer incêndio de metanol, devido ao perigo de inalação dos vapores e produtos de combustão. Se houver um vazamento ou derramamento de metanol, ele deve ser contido o mais rápido possível por meio de barreiras mecânicas. Isso evitará que o metanol entre em esgotos, espaços confinados, bueiros ou vias fluviais. No caso de excesso de líquidos ou derramamentos grandes, deve-se tentar maximizar a recuperação do metanol para reutilização ou reciclagem. Ele pode ser coletado com bombas à prova de explosão ou equipamento a vácuo. Caso o solo tenha sido contaminado por um derramamento, ele deve ser removido da área o mais rápido possível. Deve-se limpar pequenos derramamentos de metanol em superfícies impermeáveis com um absorvente não inflamável, como vermiculita ou carvão ativado. Materiais contaminados com metanol, solvente e solo devem ser tratados como refúgio perigoso, devendo ser eliminados de acordo com os regulamentos do governo. As pessoas que trabalham próximo a um derramamento ou incêndio devem usar equipamento de proteção pessoal adequado. Indivíduos sem proteção não devem ter acesso à área.
Em resumo, a proteção pessoal e do meio ambiente é responsabilidade de qualquer um que manuseie produtos químicos. A empresa deve tomar todas as precauções possíveis para evitar derramamentos ou vazamentos do produto e deve educar seus funcionários a respeito das características do produto a ser manuseado. Alguns elementos importantes que se deve ter em mente ao trabalhar com metanol são: armazenar o metanol em recipientes adequados, seguros e identificados claramente. Caso ocorra um derramamento, contê-lo se possível, recuperar o que puder e retornar à área à condição original. Tomar cuidado ao aproximar-se de um derramamento e ficar ciente de que, se houver uma chama, ela pode não ser visível. Escolher o método adequado de extinção de um incêndio em particular. Proteger-se com o equipamento adequado de proteção pessoal. Manusear o metanol com cuidado e saber como tratar a exposição pessoal caso um incidente venha a ocorrer. Embora este vídeo tenha proporcionado um resumo geral das informações sobre as práticas de manuseio seguro do metanol, é importante obter informações adicionais detalhadas de outras fontes, tais como órgãos regulamentadores do governo, supervisor ou gerente, ficha de segurança do metanol, guia de informações técnicas e manuseio seguro do metanol da Metanex, ou contactar o escritório local da Metanex. Sabendo como agir responsavelmente, você pode trabalhar com metanol com segurança.